Deus de promessas, caminho no deserto, luz. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor nessa noite? Eu estou. E eu quero dizer para você que o Criador que fez todas as coisas, faz todos os dias o sol alvorecer, Ele ainda tem tempo para cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe. Haverá um novo amanhecer, outro dia vai nascer. O sol conhece o seu destino, não se atrasa e nem deixa de fazer o alvorecer. Eu sei, o Senhor, eterno Criador, é quem faz acontecer. Ensina ao sol o seu caminho e dirige a natureza segundo o seu querer. O universo todo Deus formou, todas as coisas nosso Deus criou. O seu amor renova cada amanhecer. O firmamento Ele tem nas mãos e as estrelas sabe quantas são, e mesmo assim tem tempo pra cuidar de mim e de você. Aleluia! Ele cuida de você, amém? Aleluia. O Senhor, eterno Criador, é quem faz acontecer. Ensina ao sol o seu caminho e dirige a natureza segundo o seu querer. Eu sei, o universo todo Deus formou, todas as coisas nosso Deus criou. O seu amor renova cada amanhecer. O firmamento
Deus abençoe. O amor dele se renovou mais uma vez essa manhã. Amém. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Vamos agora ouvir a palavra, então. Vem cá, pregador da noite. O nosso querido presbítero Ricardo estará ministrando a palavra de Deus às nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, apresentando nosso pregador nas mãos dele. O Senhor Deus vai falar ao teu coração, à tua vida. Abra o seu coração agora e deixe ele falar contigo. Amém? Pastor Eli, ore, por favor, pelo pastor Ricardo, pregador da noite, para que Deus venha operar maravilhas. Amém? Glória a Deus, agora sim. Oremos, irmãos. Amantíssimo e eterno Deus, Senhor da glória, mais uma vez entramos na tua presença. Desta vez, Senhor, está aqui o teu filho, que estamos aqui de ouvidos atentos para ouvir tudo quanto, Senhor, tu tiver para nos falar através deste vaso. Não aquilo, Senhor, que queremos, mas que necessitamos. Que a tua graça, a tua unção esteja com ele mais uma vez. Nós somos gratos a ti, Senhor, porque cremos que tu usarás mais uma vez esta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, queridos. Abramos nossas Bíblias, Isaías 64, versículo 4. É o texto que Deus colocou no coração do nosso pastor desde o começo do ano. E é o texto que, nas nossas orações com ele, de 10 às 11, é o texto que a gente lê todas as orações. Só quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do nosso presidente, que sempre nos dá orientações belíssimas. E agora, 6 horas da tarde, o pastor Natanael que ia ministrar hoje. Ele me ligou falando que ia levar o pai dele ao hospital e pediu para a gente estar aqui, trazendo a palavra. Esse esboço foi feito nesse tempo agora para começar o culto. E eu tenho certeza em Deus que não é nada em vão. E que em tudo Deus tem um propósito. Ele irá nos tratar essa noite de forma muito linda e especial. Amém? Todos acharam? Isaías 64, 4. Louvado seja Deus. Eu vou ler, depois nós repetimos juntos. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, eu gosto muito de fazer isso. Na distância. E diga assim para ela: ele não para. Ele não para. Deus não para. Amém? Podeis assentar, mas não deixe de adorar, não deixe de glorificar. Eu vou ser bem rápido, mas Jesus está na casa e tem o controle de tudo. Glórias a Deus. Esse texto, ele começa a partir do capítulo 63, quando Isaías começa a fazer uma retrospectiva de tudo o que tinha acontecido com o povo de Israel. Ele começa ali a descrever, fazendo uma retrospectiva da história de Israel, a partir do versículo 11 do capítulo 63 de Isaías. Ele começa a lembrar como Deus é fiel e como Deus tem guiado o seu povo, como a misericórdia de Deus é grande em guiar o seu povo, quando
Por exemplo, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito e guiar o povo durante um tempo no deserto. E ali ele começa a mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus e a sua misericórdia sobre a vida do teu povo, como tem feito nos últimos dias, como tem feito em nossas vidas. Ele começa ali a descrever isso, descrever as maravilhas do Senhor. E como de bom grato, Deus ajuda aqueles que alegram, têm alegria nele, e fazem o certo e obedecem os seus caminhos, e obedecem os seus mandamentos. Alegria, ele ali começa a descrever a alegria de Deus em ver as pessoas obedecendo o que Deus tem, o que Deus propôs, o que Deus colocou no caminho. Ele começa a ficar apaixonado e trazer essa paixão exposta no texto para o leitor ou para quem for ler, mas ele demonstra ali a paixão e o amor intenso que ele tem por Deus. Ele começa ali a descrever isso. O profeta está cheio de admiração pelo caráter de Deus. E uma das maiores provas dessa admiração é o texto que nós acabamos de ler aqui, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. É como se ele estivesse exclamando ou declarando um amor a Deus, porque desde a antiguidade não tinha se visto um Deus como o nosso Deus, nem se percebido um Deus como o nosso Deus, nem se ouvido, muito menos visto, um Deus como o nosso Deus. Ele começa ali a trazer aquele momento, a sua emoção, o que há dentro dele para fora. Ele começa a expor algo que vem de dentro para fora e começa a clamar que nunca se viu um Deus como o nosso Deus. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus. E ele conclui o texto dizendo: que Deus é esse que nunca se viu? Que Deus é esse que eles falam? Que Deus é esse que muitos dizem conhecer ou que conhece? Que Deus é esse? Ele conclui o texto dizendo que trabalha em favor daqueles que nele espera. Daqueles que nele espera. Eu só queria frisar essa parte aqui desse texto bem rápido, muito rápido. Daqueles que nele espera. E o que nós vimos nos últimos dias é uma falta de tempo para muita coisa. É totalmente o oposto daqueles que nele espera. A falta de tempo, a correria do dia a dia, nos traz um tempo muito curto, uma coisa muito corrida. E às vezes nós esquecemos de esperar em Deus. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Essa pandemia veio e nos deixou um pouco mais desacelerados da nossa rotina do dia a dia. Todos nós estamos desacelerados da nossa rotina do dia a dia. Eu estou ficando em Planaltina DF por causa da locomoção. Meu carro está na oficina esses dias. Mas eu sempre falei para minha esposa, eu queria muito morar na minha casa. Eu não consigo morar na minha casa. O tempo todo eu estou em Planaltina, o tempo todo eu estou no plano, eu estou correndo para lá. E aqui eu só venho dormir. E eu falo muito isso lá em casa. Eu só queria parar um pouco para morar na minha casa, porque a gente chega em casa e não tem um conforto melhor do que a casa. A gente tem que chegar àquele conforto, aquele aconchego, e a correria não deixa. E nesses dias eu consegui parar um pouco em casa. Essas 2 semanas eu estou em Planaltina, mas antes eu estava em casa, esses dias um pouco mais em casa, E comecei a refletir em algumas coisas que na nossa correria a gente não consegue parar para entender algumas coisas de Deus. Como, por exemplo, tem uma certa versão que diz que Deus tarda, mas não falha. E essa versão me trago esses dias à memória por uma pessoa. E ele falou: Ricardo, Deus tarda, mas não falha. E eu falei: errado. Deus jamais tarda e jamais falha. Ele jamais tarda. Muito pelo contrário. Quem faz as coisas tardar na nossa vida sou eu mesmo. Quem faz as coisas tardar na sua vida é você mesmo. Você entendeu o que eu disse aqui? Se
essa palavra se aplica à sua vida. Essa semana, eu fui atendido pela irmã bem ali, lá na farmácia. E ela falou assim, uai, o que você está fazendo aqui em Planaltina? Eu falei, eu moro aqui, essa correria é minha. Só frisando que eu vi ela ali agora ali e lembrei disso, da correria. Se essa palavra que eu acabei de dizer aqui agora se aplica à sua vida, eu queria que você começasse a se policiar e ver dentro de você como é que você está. E que apontasse para dentro de você assim, fala, Deus nunca tarda. Deus nunca tarda. E Deus nunca falha. Se isso se aplica a você, aponta para você e diz assim, Deus nunca tarda. E Deus nunca falha. Eu sou falho. E as minhas atitudes faz tardar as promessas de Deus em minha vida. Aí está a diferença. São as minhas atitudes. Isaías começa a descrever como a geração começou a se mostrar ser ingrata pelos benefícios do Senhor. Ele começa a descrever, ainda no capítulo 63, também o quão nós somos ingratos pelas providências do Senhor. O quão que nós somos falhos pelas providências do Senhor. O quão que nós necessitamos dele, mas ainda assim não reconhecemos que necessitamos. Achamos que as nossas forças são capazes de superar qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer instante, sendo que nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós necessitamos da graça. Nós não necessitamos do nosso eu, do nosso achismo, do que nós pensamos. Nós necessitamos da graça. Esquecemos que o dono da graça continua sendo Deus e não está sobre o nosso controle ou sobre o nosso domínio, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios. Esquecemos que a graça dele é suficientemente mais importante do que os nossos desejos, do que o que nós queremos fazer. Esquecemos que a dependência vem dele, está nele. Nós dependemos de Deus para fazer as coisas. Isaías começa a entristecer o seu coração. No momento ele está feliz, dizendo que a grandeza do Senhor é muito grande, mas depois ele começa a se entristecer. Ele começa a se entristecer. E ele começa a denotar o quão que nós somos ingratos. Um exemplo disso, o povo vai para o deserto. Chega no deserto, começa a caminhar. Eles vêem milagre de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Só que o milagre vira uma coisa normal para eles. Vira uma coisa cotidiana na vida deles. Do ponto deles começar a questionar. Do ponto deles começar a exigir. Exigir uma coisa a mais. Exigir algo mais. Principalmente sentir saudade do que tinha no Egito. Principalmente sentir falta do que tinha no Egito. Coisas que marcam as nossas vidas antes de seguirmos o caminho de Cristo. E que quando nós estamos no caminho de Cristo caminhando, essas coisas vêm à nossa memória e nos traz saudade e nos traz falta. Coisas que nos traz falta. Coisas que nos traz falta. Vou dar um exemplo bem simples, bem simples. As pessoas que bebiam antes, usavam droga antes, quando estão na caminhada e começam a procurar coisa demais e esquecer que o alvo é Cristo e continuar caminhando, ela começa a sentir saudade dessas coisas. Ela começa a sentir falta dessas coisas. Ela começa a olhar para trás e desejar essas coisas, porque ela está no caminho andando, mas no decorrer do caminho ela começa a questionar demais e ficar, por que isso? Mas por que aquilo? Isso não está certo, isso não tá legal, isso não está. E no decorrer desse tempo, ela começa a olhar para trás e começa a se frustrar e começa a falar que tudo é culpa de alguém. Começa a apontar alguém e falar, é culpa de fulano, é culpa de ciclano e até mesmo culpa de Deus. Mas esquece que ela mesma começou a pescar no lago do esquecimento, onde Jesus já tinha perdoado os seus pecados e abandonado e deixado para trás. Já tinha deixado para trás. Ele já tinha deixado para trás. O povo começou a fazer isso, Isaías começa a lembrar disso.
E no correr do texto, no capítulo 9, no 63, 9, ele mostra o cuidado de Deus para conosco, para a minha vida e para a sua vida. Que diz assim: em toda a antiguidade deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ainda que alguns estavam desviando o olhar para um lado e para o outro, a noiva do Senhor continuou caminhando para o alvo, que era Cristo, que era lá na frente, que era a cruz. A noiva do Senhor continuou caminhando. Ricardo, que palavra é essa que você quer trazer aos nossos corações nessa noite? É isso. Ainda que alguns estejam olhando para a direita e para a esquerda, caçando motivos para parar ou para te interromper, eu quero ministrar sobre a tua vida essa noite em nome de Jesus. Você não sairá do caminho de Deus, não sairá do caminho da promessa de Deus. Você continuará no caminho de Deus, porque o nosso Deus é misericordioso e fará sobre você e sobre a tua vida infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos e do que nós imaginamos. Oh, aleluia! Ele irá nos manter no caminho de Cristo, que o caminho que é Cristo, Ele irá nos manter. Os ventos podem soprar da direita para a esquerda, de frente para trás, de qualquer lado que for. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, continuará andando para o alvo que é Cristo. Se você crê no que eu estou dizendo agora, comece a adorar esse Senhor e engrandecer o nome dEle e agradecer a Ele pela oportunidade te dada. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas o profeta, no mesmo texto que ele está descrevendo, ele muda várias vezes o seu jeito de pensar. Porque toda hora que ele pensa em uma coisa boa, ele é confrontado por uma coisa ruim. Mas ao mesmo instante que uma coisa ruim entra, Deus entra na vez. Deus entra em providência. No mesmo instante que ele está ali falando sobre uma coisa boa, ele lembra de uma ruim que atrapalha essa boa. Mas tem algo que está acima do bom, que se chama Deus. Ele está acima do que é bom. Isso faz ele ficar confrontado e colocar a sua boca no pó e entender que ele também é limitado. Ele é o profeta da vez, ele é quem está profetizando no momento, mas ele é limitado e necessita da graça do Senhor, como eu e você necessitamos da graça do Senhor. Glória a Deus. Ele começa a clamar em favor do povo. Em Isaías 64, no versículo 8, ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Nessa hora ele se declara e diz: eu não sou nada, eu só sou um pequeno barro, mas Tu és o oleiro. E o oleiro tem total interesse no barro, ainda que o barro não, quando está no começo de tudo, não tenha tanta, talvez, importância, brilho, alguma coisa que se destaque, mas o oleiro tem total interesse no barro. E esse barro somos nós. Ele tem total interesse na sua vida. Ele tem total interesse na vida da tua família. Ele tem total interesse na tua casa. Ele tem total interesse em você. Você vê que essa noite não foi em vão, porque o oleiro tem total interesse em você. No versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
como o vento nos arrebatam. Ele começa a dizer que a total dependência está em Deus, que não adianta nós juntarmos as nossas forças e achar que somos super-homens, e achar que somos o cara, porque nós não somos nada. Nós somos sim filhos de Deus, independente da sua graça, independentes da sua misericórdia. Isso que nós somos, filhos de Deus, filhos de Deus. E ele diz, no capítulo 63 até o 64, por 3 vezes, ele lembra o Senhor, dizendo: tu és o nosso Pai. Ele diz: tu és o nosso Pai. É o que nosso pastor tem pregado aqui nesses dias, que nós temos que mudar o nosso jeito de orar. Temos que saber como orar. Temos que saber como pedir. São dias difíceis e nós não sabemos como pedir. E nós não temos que nem pedir, nós temos que clamar. Ele disse aqui, nós temos que clamar. Nós temos que clamar. Você pode clamar comigo essa noite? Levante uma das suas mãos aos céus e repita assim comigo: tu és o nosso Pai. Repita: tu és o nosso Pai. Repita: tu és o nosso Pai. Olhe para essa pessoa e fala: você não é órfão, você não está sozinho, você não está só. Pode o vento vir como vier, parecendo que você está só, mas o nosso Deus, que é o nosso Pai, não nos deixa só. Você não está só. Você irá passar essas dificuldades, o desemprego, talvez a dificuldade no seu celeiro, talvez nem tenha nada, talvez esteja nos últimos dos últimos dentro da sua casa. Jesus trará providência sobre você. Ele está cuidando de você, porque Ele é um bom Pai. Ele não é um pai qualquer. Ele era um bom Pai. Eu estava em casa e comecei a orar agora, final da tarde, quando eu comecei a escrever essa mensagem. E isso veio ao meu coração. Não importa o que você esteja precisando, o seu Pai irá resolver por você. Ricardo, mas está difícil, Ele vai resolver. Ricardo, mas está impossível, Ele vai resolver, porque Ele nunca desamparou um filho seu. Deus nunca desampara um filho seu. Onde você estiver precisando essa noite, eu quero ministrar sobre a tua vida, que o favor do Senhor esteja sobre você, onde você precisar, em nome de Jesus. Você pode glorificar pela presença gloriosa desse Jesus. Glória a Deus. É hora de clamar. É hora de clamar. Isaías entende isso. Ele entende o que ele precisa. Ele entende do que o povo de Israel precisa. O povo estava esquecido de Deus, buscando outras coisas. O pecado cheirava mal às narinas de Deus. O pecado cheirava mal. Parece coincidência, mas não é. Se nós olharmos dias atrás, o tanto que o mundo estava escarnecendo, estava apontando Cristo, que nunca fez nada a ninguém. O tanto que o mundo estava liberal demais, tudo liberal demais. Você não acha que o pecado cheira mal às narinas de Deus? Você não acha que o pecado que está até mesmo dentro das igrejas cheira mal às narinas de Deus? Não estou aqui justificando que a pandemia seja isso, não. Longe de mim, porque eu não sei quais são os pensamentos de Deus, longe de mim. Mas o que aconteceu, Ele está tratando muita gente. Está tratando muita gente. O que está acontecendo está tratando muita gente. O maior reflexo disso está aqui, entre a nossa igreja. Você repara quem está e quem não está. Quem era crente por vir, quem é crente que quer servir. Você tem a diferença aqui em quem é crente só por vir e quem é servo. Quem é servo está aqui. Quem é servo pula as dificuldades, pula o que for preciso e está aqui. Olha o exemplo dessa irmã que está aqui. Está aqui. Os noticiários aterrorizam as pessoas, aterrorizam as famílias.
Mas quem é servo continua seguindo o mestre. Quem é servo continua seguindo o mestre, porque ele sabe que o mestre está passando, e uma hora ou outra o mestre irá ver ele, irá derramar sobre ele algo muito especial. Oh, aleluia! Quem é servo está seguindo em meio à dificuldade. Tem pessoas aqui com certeza em nosso meio que dentro de casa já está acabando, Elias já está no último, como se fosse aquela viúva, onde Elias chega e está tudo acabando já. Elias chega e fala: olha, prepara um bolo para mim primeiro. A pessoa pensa: eu não tenho nem para mim, eu vou preparar para você primeiro. Se for trazer, está acabando para mim, por que você quer o seu primeiro? Mas ela não questiona. Isso que a gente tem que fazer, a gente não tem que questionar. Deus está falando: clama a mim e eu vos responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e grandes que tu nem sabes. Clama ao Senhor. Se está difícil, se está doendo, clama ao Senhor. Isaías começou a clamar. No versículo 9, ele começa dizendo: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. No versículo 10, a tua santa cidade estão feitas um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. Olha nas ruas. As ruas estão desertas. Se for olhar, está deserto. Tem cidades que as ruas ninguém nem pode andar. Está tudo deserto, está tudo assolado. Tem cidades que as igrejas nem podem abrir. Nem podem abrir. Se o povo de Deus não começar a entender isso e começar a clamar, meu irmão, o favor do Senhor vai demorar a vir. Aí ficam cantando: ele tarda, mas não falha. Meu Deus não tarda, ele já está pronto. Porque a Bíblia não diz em todo momento que ele não para de trabalhar em favor dos seus filhos. Ele não para de trabalhar em favor de quem naqueles espera nele. Ele não para de trabalhar. Em nenhum momento ele para de trabalhar. Oh, aleluia! Ele está com os ouvidos atentos à oração desta casa. Isaías 65, 24. Olha o que ele diz: e será que antes que clamem, só de nós tomarmos a posição de clamar, antes de clamarmos, e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Os ouvidos do Senhor estão em favor desta casa. Os ouvidos do Senhor estão sensíveis ao clamor desta casa. Nós estamos clamando aqui nesses dias, não é em vão. Cada palavra e vírgula e ponto que nós falamos e pronunciamos está sendo anotado por Ele. E o clamor desta casa será ouvido nos céus. E eu sei que o favor do Senhor irá vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. O favor do Senhor irá vir sobre as nossas casas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não está dormindo. Deus não está atrasado. Deus não para de trabalhar. Deus não tarda. Repete isso comigo. O nosso Deus está vivo. 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 Ele está vivo. Muitos adoram deuses que estão em imagens, que estão dentro de pinturas. Aí eles olham para nós e falam: se você nunca nem viu Deus, como é que você quer adorar algo que você nunca viu? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Como a canção diz, porque Ele não para. Deus não para de trabalhar em favor dos seus filhos. Você não pode estar vendo, mas Ele está trabalhando.
Você não pode às vezes nem estar sentindo, mas Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando em favor dos seus filhos. Oh, aleluia! Ele está vivo. Deus está no horário certo. E Deus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar. Oh, Santo Deus. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés nessa hora. Oh, aleluia. Quando eu preparei essa mensagem, o ponto ápice dela estava aqui. O nosso Deus não para. O nosso Deus não para. Ele continua trabalhando em favor dos seus filhos. Por isso, essa noite, saia daqui com a certeza em seu coração que Deus está trabalhando em teu favor e sobre a tua vida. O seu sacrifício, o seu esforço de estar aqui essa noite também foi anotado no livro de Deus, também foi anotado no livro dele, e ele há de lembrar e olhar e vai falar: olha, eu vi o dia que você foi à igreja, mesmo em tempos difíceis, você te dispôs a ir. Eu vi o dia que você estava na oração, eu vi o jejum que você fez, eu vi o sacrifício que você fez, eu vi, por isso eu lembro de você, assim diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós podemos louvar o Senhor. Depois eu queria orar sobre você, para você, sobre a sua família, sobre a tua vida, liberar uma palavra de bênção para você. Por isso, adore ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória. Glória, glória, glória. Pode cantar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Sim. te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Ele és. está aqui. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, Sim. te adorarei. Cante ele.
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Você pode cantar assim, ainda não veja. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, Ele não para, não. Aleluia! Está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Sim, meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Eu aprendi uma coisa muito séria. Quando você deseja o favor do rei, é só tocar na ponta do altar. Eu aprendi isso. Se você desejar o favor de um rei, chegue e toque na ponta do altar de um rei. Ali você tem o favor de um rei. Eu queria convidar você que precisa do favor do seu rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você deseja algo do seu rei, saia do seu lugar e fique aqui na frente, não muito aglomerado, mas chegue aqui na frente e toque na ponta do altar. Só chegue e toque e volte para o seu lugar. Tem alguém que deseja o favor do rei? Então vem e toque na ponta do altar e volte para o lugar. Ele irá ver o que você está fazendo aqui. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, glória. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não.
está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai, aqui estão seus filhos, aqui está a tua noiva amada. Quem o Senhor tem tantos ciúmes e cuidado. Aqui está a tua noiva amada, Jesus. Os seus filhos vieram e tocaram na ponta do altar. E diz que quando nós desejamos o favor do rei, é só chegar e tocar na ponta do altar. Ele está disposto a inclinar os seus ouvidos para nos ouvir. Por isso, Jesus, escute o clamor desta igreja. Escute o clamor do povo que necessita de ti. Pai, nessa hora, se for o teu desejo, a tua vontade, eu libero a palavra de cura sobre a vida dos seus filhos, na saúde deles, na vida espiritual, onde ele estiver precisando do teu favor, que o Senhor abra as portas em favor dos seus filhos. Oh, Jesus, o teu favor, necessitamos do teu favor. Favoreça-nos, Deus, favoreça-nos. Escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor. Graça e alabação. Oh, Jesus, oh, Jesus. As portas dos céus estão abertas ao teu favor essa noite. As portas dos céus estão abertas para o campo e a Deplango esta noite. As portas dos céus estão abertas para a vida do nosso presidente nessa noite. As portas dos céus estão abertas. Deus não para, Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessa, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tu és. Esse é quem 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 tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando.
Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para.